Olá, tudo certo? Estamos aqui na TV Mais e na Rádio Mais Canoas, hoje recebendo a visita do deputado Sabino, deputado que é presidente do PTB, que também vem aí fazer uma visita para a gente, falar um pouco a respeito da reconstrução do partido e de que forma vem conduzindo, afinal de contas, por ser presidente do partido aqui no estado, de que forma vem conduzindo o trabalho de fazer o PTB ter um protagonismo que já teve no passado. Além disso, falar um pouco da sua legislatura, né? Falar um pouco de como é que ele tem trabalhado na Câmara dos Deputados. Como é que vai? Tudo certo? Tudo certo. Alegria estar com vocês aqui, juntamente com a Simone Sabino, poder falar um pouco aí da nossa atuação ali do estadual e também das ações do mandato e também do nosso partido. Vamos lá, Flamir, o que tu tem pra gente? O Flamir é o homem das pautas aqui, ele que prepara o nosso pré-podcast. Eu sou até suspeito em falar, porque eu tenho uma admiração muito forte pelo PTB, estudo muito, né? Gosto de política, adoro política, e tenho uma predileção pelo PTB, gosto muito do PTB, mas eu gostaria de perguntar para o nosso presidente estadual do PTB a diferença hoje, basicamente, para quem está nos assistindo, ver aquele PTB histórico que começou lá em 1945, né? Estado Novo, Getúlio Vargas, né? Depois teve ali continuação, enfim, até a Revolução de 64. Aquele partido que criou, fez a consolidação das leis do trabalho, né? Que criou o sindicalismo no Brasil. Para o PTB de hoje, como é que o senhor define hoje o PTB? O que é que vocês estão pretendendo agora com, digamos assim, entre aspas, o novo PTB? É um processo de reconstrução, na verdade, porque o PTB, ele passa por um momento extremamente atípico, né, de toda a história do partido. Essa tua fala de preferência, predileção pelo partido, eu ouço em todos, sabe? Imagina. Agora, eu fui o único deputado que fiquei no PTB. Verifiquei que tínhamos condições de fazer 2, 3 deputados. Tivemos um acidente de percurso, tá? Que foi o falecimento do presidente. Eu era o vice-presidente, por isso me tornei presidente, o Edir Oliveira, tá? E 2 semanas antes de abrir a campanha, aqui no estado. Nós estamos lá, andando pelo estado, imagina outro deputado que ficou no PTB, tá? Às vezes eu encontro um rapaz que me diz assim: meu avô era do PTB, do velho PTB, do Getúlio, tá? Meu pai era do PTB, enfim. Então é um partido que tem uma marca do Getúlio, uma tradição trabalhista, e que depois, na sequência, aqui no estado do Rio Grande do Sul, veio travando também a marca da solidariedade com os aliados, né? Com aquele trabalho que ele fazia e tal, e que inspirou diretamente na minha família, quando meu pai, em 92, concorre, 32 anos atrás, concorre a vereador em Porto Alegre pelo PDT. Meu pai era brisolista. E nós já tínhamos uma vinculação com o Edemar Vargas, que era deputado eleito pelo PTB. O Edemar disse: Sabino, vem pelo PTB, meu pai, vem pelo PTB, que no PTB tu vai te eleger, no PDT precisa de mais votos, tu não te elege. Meu pai é brisolista, não, eu vou trazer os meus princípios, eu sou brisolista. Eu me lembro de uma palestra do Brizola na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que começou no final da manhã, e eu me lembro que eu estava com fome, já era umas 3 da tarde, e ele falando. Não falava muito, 4, 5 horas, e todo mundo parado, ouvindo. A diferença é que ele era eloquente, não era verborrágico. Eloquente. E quando parecia que ele ia, era um outro momento da política hoje, na geração Y, uma política propositiva, rápida, os vídeos áudios tem que ser de 1 minuto, é um outro momento. Tá? Mas, e aí já respondendo diretamente a tua pergunta, o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de mudança do processo político muito grande. Tá? Nós estamos vindo hoje, vivenciando hoje,
um cenário de evolução tecnológica. Agora eu não estava na Espanha, eu cheguei, quando eu estava vindo, a Simone estava chegando. Eu fui para participar do Salt Summit, a abertura do Salt Summit, 2030. 80% dos empregos gerados no mundo ainda não existem. Em 2030, 80% dos empregos que serão criados hoje ainda não existem. Então, veja, nós vivemos um momento, e isso afeta diretamente o processo da política. Tá? Eu entendo que as marcas hoje que o PTB carrega a nível nacional, elas, em que pese eventual fusão que poderá acontecer com patriotas, eventual mudança, mas hoje a marca de regimento, de estatuto partidário, são marcas de princípios, de valores, um partido que tem o viés conservador, de família, e sobretudo, nunca esquecendo o aspecto do trabalho. Em 64, nós tivemos a dissolução dos partidos políticos. Acabaram. Tivemos 2 partidos, PMDB e Arena. E na reconstrução, na reabertura democrática, ali por 79, 80, mais ou menos, nós tivemos ali, então, o retorno do PTB. Aquela briga histórica do Brizola, a Ivete, a filha do Getúlio e tal. E a Ivete tinha um viés, na minha opinião, muito conservador e muito simpático aos militares da época, certo? Porque nós vivemos a Revolução de 64 e ela era muito simpática aos militares. Mas até ali, tudo bem. Brizola brigou judicialmente, perdeu, a Ivete continuou com o PTB. Só que a partir dali me parece que eles perderam um pouco esse aspecto de trabalhismo e partiram mais para o liberal. Estou errado? Não, eu percebo que, até na figura do próprio Roberto Jefferson, o Roberto Jefferson, ele foi um governista. O Roberto Jefferson, ele esteve no processo de governo, dos governos. E isso foi, na medida que foi alternando os poderes, ele foi um homem que consolidou nesse sentido. Até que agora, mais recentemente, ele criou uma linha, um posicionamento, que, ao meu ver, foi um posicionamento muito firme, muito contundente, também aliado com o viés bolsonarista, mas que, por exemplo, aqui no Estado, exacerbou a construção partidária que tinha. A partir do momento que aqui houve uma determinação da direção nacional de não poder haver aliança com o PSDB, por exemplo, o nosso vice, o governador, em uma construção, vice-governador Ranolfo, delegado Ranolfo, desculpa. Que foi o nosso coordenador de bancada do PTB, se tornou vice-governador do Estado e, sabidamente, visivelmente seria o governador na sequência, como de fato foi, mas acabou saindo em virtude desse conflito. Então, isso por si só deu uma mudança e acabou afetando diretamente aqueles mandatos em que pesem, baseados, cumpridos nos princípios do partido, sabiam que os seus eleitores, como muitos gostam de usar, especialmente jornalistas, os seus currais eleitorais, iriam os manter nas suas cadeiras, independentemente da sigla partidária. O que de fato aconteceu. Todos os deputados que saíram do PTB conseguiram garantir as suas eleições em outras siglas partidárias. Nesse momento, em que o Roberto Jefferson, a direção nacional do PTB, nega o apoio ao PSDB, a gente viu uma grande debandada do PTB. Eu acho que ele teve um racha muito grande. Porque, por exemplo, vamos trazer para a aldeia aqui, vamos trazer para o nosso case, em Canoas, por exemplo, a gente viu lideranças importantes, como o Busato, naquele momento também que ele sai do partido. Exato. E aí... fortalecendo e reestruturando o Brasil. Foi aí, exatamente aí o ponto nodal da questão. Até porque não foi só uma questão de partido, foi também uma questão de princípios e valores. Agora, esse é um campo muito tênue, é uma linha muito tênue, que o tratamento
Eu sempre digo, o mais difícil é ser harmônico, o mais difícil é conseguir ter a habilidade de dialogar com todos os lados. Né? Eu já fui impulsionado, por exemplo, em 2015, eu fui contra a ideologia de gênero na Câmara de Vereadores em Porto Alegre. Eu era vereador, né? Quando veio a proposta do Plano Municipal de Educação para instituir a ideologia de gênero, sou advogado há mais de 20 anos, hoje há mais de 22 anos, à época eu olhei, advogado, li 23 metros na meta, 23 na última meta. Na última meta estava lá a ideologia de gênero, de forma clara, explícita. Eu me levando na tribuna, esse discurso estava no YouTube, todo ano eu replico ele, porque foi um momento histórico da cidade, ele é decenal, é para 10 anos, eu me levanto, o plenário dividido, de um lado grupos de segmento de direita, conservadores, do outro lado nuances, os somos, os representantes LGBTs, né, bandeiras de arco-íris, no meu pronunciamento, no meio do meu pronunciamento, que foi um pronunciamento jurídico, respeitoso, não atacando eles de hipótese alguma, mas no meio do meu pronunciamento eles promovem um beijaço gay, eu tive que esperar, parar aquele momento, ok, continuei o meu pronunciamento, dizendo o quê? Que o lugar de ensinar a ideologia de gênero não é na escola, ensinar sobre sexualidade em casa, com os pais, um posicionamento respeitoso. E o meu ponto de vista, pessoal, como vereador, como parlamentar, ali defendendo uma classe, defendendo um segmento da sociedade. Que terminou ali, eu tenho convicção absoluta que todos que estavam lá, que me vaiaram, que promoveram uma oposição à minha fala, permaneceram me respeitando enquanto parlamentar, enquanto político, e esse respeito segue até hoje. Eu tenho esse diálogo e esse respeito. Porque quando a gente tem em Canoas algumas posições firmes, como o senhor teve nesse pronunciamento, mas sem ofender, é o que a gente precisa. Trazendo, como o André falou, para Canoas. O senhor sabe da nossa situação em Canoas, nós que moramos e vivemos aqui, a situação da nossa prefeitura em especial, que está combalida faz 2 anos, com suspensão, com suspeição, com afastamento, com impeachment, com etc, etc, etc. A gente sente quando anda na rua, ou os nossos ouvintes aqui, os nossos telespectadores ligam, escuta o que está acontecendo, que palhaçada é. A gente ouve muito disso, palhaçada, enfim. A gente fica assim, esperançoso de que um novo, apesar de ter uma sigla com toda essa idade, chegue na cidade para trazer uma proposta realmente séria, alguma coisa, digamos assim, desculpe o termo, mas vamos varrer essa palhaçada que os nossos ouvintes mandam para nós, de uma coisa séria, um projeto bom para Canoas. É um novo tempo. Porque a nossa cidade, o senhor sabe melhor do que eu, é a terceira força do Estado que precisa realmente de um projeto de futuro para a cidade. É um novo tempo, um novo momento. Outra coisa, um empreendedor, um empresário, a pessoa que levanta de manhã cedo, o João e a Maria que vão para o trabalho, que passam o dia todo, esses entraves políticos que impedem o andamento, porque na verdade é isso, uma CPI, um pedido de impeachment, essas discussões que suscitam suspensão, enfim, tudo isso, o grande prejudicado é lá na ponta, é o interesse público, afeta o interesse público. A partir do momento que nós temos propostas, nomes que vêm com a intenção, com o objetivo, e isso o PTB está buscando. E eu digo assim, o time se revela muito também a postura, o caráter do líder. Eu tenho procurado me valer de pessoas no estado do Rio Grande do Sul, nos municípios, que tenham um perfil daquilo que eu imagino que possa fazer a diferença no município. Eu fui advogado criminalista por um período logo quando eu comecei a advogar, eu saio do Conselho Tutelar, por 2 mandatos conselheiro tutelar, mais votado de Porto Alegre, nas 2 gestões, 2001 e 2004. Quando em 2007 eu saio do Conselho Tutelar, no outro dia eu me atiro no direito criminal. Começo a advogar no direito criminal. Quem era o meu mentor? Lúcio Santoro de Constantino. Meu
meu irmãozão, meu amigo, meu paraninfo, né? Fui orador da turma e passei, então, assim, era mentorado pelo Lúcio. Então, eu gostava muito de, pela madrugada, levantar para ir no presídio, atender os familiares que me ligavam. Eu trabalhei muito anos da minha vida de direito criminal. Uma certa feita, eu fiz um levantamento, eu me lembro que eu ganhei de honorários no mês, jovem, imagina, guri, né? E sempre, muitos que fazem direito têm esse desejo de atuar em direito criminal. E eu levantei, eu ganhei 3 vezes mais do que ganhava um deputado estadual naquela época. Fazendo o que eu quero. Eu não sei mais isso aqui, mas eu sempre fui apaixonado pela política. E aí, tudo foi acontecendo. E nesse processo conheci uma mulher que casei com ela, que é a Thaís, que é psicóloga. Hoje há mais de 20 anos, a Thaís é mestre em psicologia, tem algumas especializações. Uma das especializações é uma pós-graduação em gestão pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, gosta muito de planejamento estratégico, etc. Agora foi candidata a vice-governadora com o Reis. O Reis botou o molho nela e tal. É aqui. Foi muito uma experiência valiosa. E nós entendemos, vemos que uma política séria, com planejamento, com organização, com uma proposição diferente, sabe, dessas figuras. Um olhar diferenciado. É fundamental. E aí, quando eu olhei para Canoas e todo esse cenário aqui como presidente estadual, primeiro, gratidão, né? Eu concorro a deputado estadual, tive uma colega que concorreu a deputado estadual, Simone Sabino, ela concorreu a deputado estadual. Seguramente, se não fosse a Simone candidata, se a Simone não fosse candidata a deputado estadual, a Sabina concorreu contigo, concorreu comigo. Né? Se a Simone Sabina não fosse candidata a deputado estadual, ela decide não ser candidata, eu não era deputado hoje. Por quê? Porque uma mulher, 2 homens. A cada uma mulher, 2 homens. Tá? E além disso, a votação dela, se ela não faz os votos que ela fez, eu não teria legenda para ser deputado. Dentro desse seu olhar, que a gente sente aqui, que não está contaminado pelo que a gente está vivendo aqui, sim, há 2 anos, Simone testemunha no nosso município, um olhar contaminado por conchavos, por isso, por arranjos, e deixam de olhar os nossos problemas, deputado. Estou lhe ajudando a montar o PTB aqui, dando sugestões para a sua pauta. Simone Sabim é nossa, é da cidade, sabe? Nós temos problema de transporte, nós temos problema de saúde, nós temos problema na educação. Vamos lá. Esse é o olhar que a sociedade canoense quer que o PTB tenha. Então vamos lá. Eu acho que é importante, né? E o deputado vai entrar nisso, tenho certeza. A Simone assume na semana passada, né? A presidência do partido e entra nessa construção e reconstrução. E aí eu quero dizer, primeiro, gratidão, e segundo, nessa visão. Tá? Além de colega, experimentado, o fato é que a Simone, tocando a vida dela, né? Tem muitas relações e uma pessoa extremamente capacitada. Eu a chamei, né, Simone? Eu chamei a Simone. Ao contrário de outros municípios que o pessoal tem vindo, tem que procurar. Hoje eu estive com o de Palmares, é o Lito, né? Não, me foge o nome dele agora. É o cancelário do governo. É um nome diferente, nosso presidente Palmares lá. É um homem bem sucedido também. É um granjeiro lá de Palmares lá. E Sabino, nós não podemos deixar o nosso PTB aqui de Palmares morrer. E aí ele fui no meu gabinete, conversou comigo, Vladimir Totti é uma liderança extraordinária. E ontem eu estava com ele, com o prefeito, estamos organizando um PTB com sustentação ali em Palmares para dar sequência ao trabalho. Mas o Vladimir me colocou, o Totti me colocou, ao contrário, a Simone sabia que eu chamei. Simone, pode vir aqui no gabinete, vamos conversar, eu tenho uma missão para ti. Organizar o partido em Canoas, e nós fazemos protagonismo na cidade de Canoas. Fazemos parte de um processo político e o PTB sendo fiel da balança em Canoas nas próximas eleições. Como esse? Vou pegar aqui um ganchinho do meu deputado e dizer que é muito fácil, Vladimir e André, ser líder quando tu tá bem, quando tu tem dinheiro numa empresa, manter a empresa quando tem dinheiro é muito fácil. O deputado Sabino pegou um partido que ele está reestruturando. Então, ele está mostrando que, além de ser um líder, ele é um grandioso líder, porque ele está montando.
E isso inspira as pessoas, porque eu tenho uma lembrança do meu pai, na época, acho que eu nem contei isso para vocês, que meu pai pegou fogo na fábrica dele. Eram 60 empregados. Eu trabalho com meu pai desde meus 12 anos. Eu perguntei pro pai, e agora, pai? Queimou tudo. Ele disse, agora nós vamos mostrar que nós temos sucesso, nós somos bons. Ou seja, agora a gente está vendo que todo mundo, quando está tudo bom, todo mundo quer chegar. Né? Para reconstruir. Para reconstruir é muito difícil. Então, quando o Sabino me chamou, e eu vejo o Sabino, um jovem guerreiro, né? Porque ele era um jovem, né? Ele já está lá no Cabo da Boa esperando. E me espelho, e gosto muito da esposa, da Denise também. A gente vê jovens que realmente querem construir. E ele, como ele mesmo colocou, né, pegou um partido onde nós tivemos um presidente que faleceu, no meio de um tumulto de eleição, de briga que as pessoas têm, né? Nós somos seres humanos, os seres humanos eles têm problema de ego e as pessoas não sabem trabalhar o seu egocentrismo, né? E trabalhar com pessoas é muito complicado. Eu acho que a Camila deve ajudar muito ele, né? Eu sou psicóloga. Então, eu vejo assim, foi uma satisfação e eu queria deixar isso, né, registrado, sabe? Que a minha mãe foi uma que virou, porque minha mãe é petevista. Trabalhou muito, né, no partido. Eu cresci do lado da minha mãe trabalhando no PTB. Então, eu também conheço bem a história do PTB. E dizer que foi uma satisfação ter concorrido do teu lado. A gente pegou, né, uma luta. E me senti valorizada quando o Sabino me chamou. Não fui, realmente foi ele que me chamou. E pelo trabalho, porque vocês não conhecem o trabalho com a financidade, a gente tem um trabalho bom. Em especial na Secretaria de Desenvolvimento, hein? Esse trabalho até hoje é reconhecido, sabe? A gente tem referências fortes e sérias do trabalho da Simone aqui na nossa Secretaria de Desenvolvimento, espetacular. A gente sai, a gente conversa com empresários, a gente conversa com o pessoal aqui da cidade. Olha, com respeito a quem está lá ou quem já passou por lá também, mas o trabalho da Simone é referência. A gente tem aqui na administração pública, né, existe uma diferença muito grande, do meu ponto de vista, entre fazer administração ou governo. Acho que administrar as coisas, levando as coisas como estão, quando tu faz o governo é quando tu governa para todos e consegue pontuar num determinado momento o reconhecimento pela mudança na vida das pessoas, na vida social que tu consegue provocar. A gente conversou, eu e a Simone, há muito tempo atrás, ela estava na secretaria, a respeito da importância da Secretaria de Desenvolvimento, que até então era uma secretaria sem protagonismo nenhum aqui. Tá? Inclusive não tinha secretário na secretaria, ele despachava dentro da prefeitura, ele não ia na secretaria para despachar. E quando a Simone assume lá a secretaria, a gente começa a entender que a secretaria tinha uma importância muito grande, porque o papel da Secretaria de Desenvolvimento é devolver dignidade para as pessoas. A gente não consegue, a gente pode resolver todos os problemas, né? Entregando saúde, entregando educação, mas o que as pessoas precisam para receber dignidade de volta? Emprego, renda, geração de emprego, riqueza e renda. E a Simone fez esse trabalho. Mas eu quero pontuar o seguinte, é difícil, principalmente aqui, quando a gente enxerga a administração, conseguir entender que muito poucas vezes, em determinados segmentos, a gente viu premiações chegando na cidade. A gente não vê todos os dias alguém ser premiado, né, com um selo diamante na sala do empreendedor, como na gestão da Simone lá na Secretaria de Desenvolvimento. Ainda na administração SUS, quando estava na HPS, né, ser presenteada, premiada com a melhor administração SUS, prêmio nacional. Né? Então isso, sem sombra de dúvidas, mostra competência e comprometimento. Né? E aí, em função disso, a gente enxerga a possibilidade de Canoas construir algo novo a partir deste momento e dessa próxima eleição. Porque a gente tem jogado muito mais do mesmo no ventilador e o que tem voado de cacaca por aí não é fácil. A Dona Maria, eu uso sempre esse exemplo, a Dona Maria lá da Vila Cerne, ou da Rua da Barca, que são bolsões de miséria e pobreza aqui da cidade. Ela fica desatendida sem R$2 para comprar um paracetamol para o filho, e às 2 horas da manhã, no lugar onde a SAMU não busca porque não é problema, é só uma febre, onde a brigada não vai buscar porque não é papel deles, onde o Uber não entra em função da criminalidade, e ela não teria dinheiro para o Uber. Essa senhora desatendida, às 2 horas da manhã, põe o filho na bicicleta com frio e chuva, enrola no cobertor e traz um HPS, porque é a única opção que ela tem de medicar o filho.
Quando as pessoas entram na política, deputado, elas esquecem da relação e da necessidade de representar essa população. Porque num determinado momento, o ente político, o cidadão que se torna prefeito, vereador, deputado, ele quase que vira uma estrela. E aí eu ouço discursos, como ouvi na semana passada, de alguém dizendo: nós temos que resolver o problema no macro. Tu precisa resolver o problema de quem está nessa situação. Tu precisa enxergar e ter empatia por essas situações. A gente tem um vereador agora que retorna à casa aqui, que é do PTB, e que é conhecidíssimo nos bolsões de pobreza e miséria, e que tem um trabalho muito próximo dessas comunidades. Estava fora por uma questão de troca de partido, enfim, mas que está voltando agora e que tem condições de construir esse relacionamento de novo e trazer essas pessoas para um olhar um pouco mais aproximado da política. Como eu digo, o pano de fundo de toda a atuação parlamentar é o interesse público, tem que visar o interesse público. Nós estamos hoje aqui no 6º mês do novo mandato dos deputados, por exemplo. Eu já percorri praticamente todas as regiões do estado, voltando com um roteiro de agradecimento. Agora termino mais um roteiro na semana que vem, Passo Fundo, saio Porto Alegre na quarta de manhã, almoço Passo Fundo, Erechim à noite, no outro dia na quinta, Guaporé, Porto Alegre. Aí encerramos aí mais um trecho. Roteiro de agradecimento, 6º mês do mandato, voltando, identificando, reativando as lideranças. Tá? Ontem eu comecei em Arroio do Sal, Xangri-Lá, Palmares e Capivari do Sul. Terminei a noite em Capivari do Sul. Eu ouço muito em alguns lugares, como eu vi há mais ou menos um mês atrás, na Barra do Quaraí, na divisa com o Uruguai. Tá? O eleitor me disse assim: nem os vereadores nossos vêm aqui me visitar. O que acontece? Eu ouvi, por ética, não vou dizer o nome, mas de um colega deputado, quando eu cheguei na Assembleia, nos 6 primeiros meses de mandato, estava na CCJ, o colega meu olhou e disse: amigo, tá muito louco, tu não parou a campanha ainda. Está voltando para agradecer, está fazendo esse trabalho aí, eu vejo, está aqui, está ali, está lá, no estado todo. Eu fiz voto em 450 municípios. E aí o colega disse: vou te dar um conselho. Os 3 primeiros anos aí. Os 2 primeiros anos, pare, fica em casa, descansa, aproveita, curte esse momento. Tá? E no 3º ano começa a reativar. O pessoal não lembra disso. E no último ano, não teve voto. E no último ano, aí sim, eu fiz o deputado que me falou isso, 6 mandatos. O deputado que me falou isso, 6 mandatos. Tá? Então, o que me levou a acreditar quando ele me falou? Eu jamais imaginava ouvir isso com o colega. Mas ele me falou até com carinho por mim. Não vai te matar, cara. Vai morrer. Você tá fazendo, não vai aguentar chegar para lá. O que eu percebi? Dá certo. A estratégia dele dá certo. Tanto que ele estava certo. Está no 6º mandato. Tá? Então dá certo. Dá certo. As pessoas, muitas vezes, elas não observam isso mesmo. Observam, às vezes, o último que chega. O fulano veio aqui. Não interessa que me abandonou durante 3 anos e meio, 4 anos. Infelizmente, isso é uma regra. Por que dá certo? Dá certo porque deu certo para ele. Tanto ao ponto de ele estar me aconselhando. Só que o que eu fiz? Eu não ouvi o conselho. Eu continuei fazendo como eu sempre fiz. Eu fui 2 vezes conselheiro tutelar, 2 vezes vereador, elegi deputado, voltando para agradecer. Continuei. Mas veja só. Se eu tivesse ouvido o conselho dele, isso era 2019. Sabe, os 2 primeiros anos, 2020, março, veio a pandemia. Eu já tinha rodado todo o estado agradecendo, já tinha feito todo o estado. Eu estava fazendo já, em alguma cidade eu estava voltando pela 3ª vez, veio a pandemia. Aí era tudo por videoconferência. Praticamente fiquei 6 meses ali sem poder ir, tudo caiu. Então, aquela base me deu a sustentação da minha reeleição. Eu tenho certeza que se no primeiro ano eu tivesse ficado em casa, ou não tivesse voltado e tal, vinha a pandemia, eu não conseguiria ter mantido contato com as pessoas. Amigos nossos morreram, perdemos pessoas. Então, essa questão, o pano de fogo, interesse público. Quem tem, nós temos no direito algo que chama o longa-manos, a representação. O advogado, quando ele está lá com uma procuração que lhe foi otorgada, ele apresenta uma petição que é subscrita pelo advogado, a história que está ali, ele está representando o seu longamento. Manos, o vereador,
ele é a representação dos bolsões, de miséria. Então, é a visão, o pano de fundo sempre é o interesse público. E o PTB tem essa marca. Com certeza. Da solidariedade, do trabalhismo. Então, é isso que, com uma nova estrutura, uma nova roupagem, uma nova cara, mas nunca esquecendo as figuras históricas, inclusive. Nós temos o João Goulart, Brizola, nós temos Vargas. Nunca esquecendo isso. Aqui, Simone relatou a mãezinha dela. Meu pai, foi vereador pelo PTB. Então, essas histórias aliadas com este novo momento, eu estou assim, eu sou surpreendido positivamente com o que está acontecendo nos municípios. Tá? E como eu disse, as boas surpresas. Há pouco falava com a Simone, um pouquinho antes nós chegarmos aqui, tá? Essa pessoa não nos interessa. Tá? Então, não é só o político que nos escolhe. Nós também escolhemos com quem nós queremos estar aliados. Tá? Existe uma expressão que eu acho fantástica: o poder das alianças, tá? O poder das construções políticas. Elas podem nos levar ao sucesso, mas elas podem nos levar ao fracasso. Então, nós estamos cuidando disso muito, em todo o Estado, e numa linha de trabalho de planejamento e organização, nós vamos surpreender muito bem. E olha a humildade desse presidente do PTB, que nós temos, o presidente estadual. Ele veio a Canoas trazer uma emenda para a saúde de R$100 mil em março, 3 meses, né? E isso ele fez em todo o Estado, ele representou muito bem. E a primeira, todas as cidades, a primeira coisa que ele fez foi me ligar: Simone, eu gostaria que tu estivesse do meu lado. Se fosse um. Se fosse. Eu estou na política, como eu disse, eu sou coordenadora de campanha há muitos anos, mais de 32 anos. Nunca vi alguém chamar um companheiro, um colega de partido para estar juntos. E isso é construir. Porque nós não somos inimigos, nós estamos para dividir conhecimento, né? E eu sou uma liderança na cidade, mas essa liderança representando ao nosso presidente, ao nosso deputado, trabalhando junto, e é isso que nós estamos construindo. Então eu estou muito feliz no partido, estou assim, praticamente 24 horas trabalhando. O Sabino estava na Espanha, eu aqui, mas a gente estava dentro. Trabalha pra caramba, vocês não têm o ritmo dessa mulher, pelo amor de Deus. Nós quase se encontramos no aeroporto, ele saiu da Espanha, eu cheguei na Espanha, e a gente assim, todo momento a gente está vivendo o PTB, né, Sabino? A gente está vivendo essa construção. E como está sendo bom, porque estamos procurando, o telefone não. Eu tenho certeza que o Sabino vai voltar aqui daqui a 6 meses, mano, e vai ter surpresa aqui em Canoas. Já estamos tendo. Sabino, essa mulher trabalha 24 horas por dia, ela não tem feriado. Sabe o que acontece? Para concluir aqui a nossa coisa, que eu botei que nós vamos ter essa semana que sair para as agendas, mas assim, as pessoas elas se conectam, tá? As conexões elas acontecem de forma natural, porque algumas pessoas, agora mesmo hoje aqui, Carlos, o assessor meu disse: só para a gente apresentar para um amigo dele e tal, o camarada está se destacando e tal, cara do bem, ok. Aí eu chego lá para conversar, falei da Simone, mas eu admiro a Simone e tal. Então, as pessoas de bem, elas se conectam. Nós temos diferenças, obviamente. Um atua de uma forma, outro de outro, um fala mais, outro fala menos, um tem um estilo, outro tem outro, um é mais rico, outro é mais pobre, um tem um vernáculo mais rebuscado, o outro fala de um linguajar mais simples. Mas sim, a ação é visando o interesse público. Construtiva. E é construtiva, em prol da cidade, em prol do povo, e sobretudo, em prol do bem. Eu estou nessa. Pessoal, a gente vai agradecer, na verdade, a gente ia ficar a tarde toda conversando aqui, mas o deputado Simone tem uma agenda agora, né, e está chegando perto do horário deles. Então, agradecer a presença do deputado, a Simone, que já foi nossa colega de bancada outras vezes, né? Já fica o convite aqui, né, também. Para as próximas visitas. Né? Exatamente, nosso estúdio aqui, a Rádio TV Mais, estão à tua disposição, né? E isso é para construir, isso é para trazer algo que realmente interesse, né? Do ponto de vista de interesse público, a gente está aí também. Maravilha. Sempre agradeço. Obrigado pela parceria. Forte abraço, né? Obrigado por Um abraço, pessoal.